E outra coisa que eu tava pensando, velho, era o seguinte, com relação ao número de mortes, né, que no Brasil é recorde aí, mas as pessoas que morrem no Brasil relacionadas à violência não são, tipo assim, sei lá, a grande parte das pessoas que estão dentro desses dados não são pessoas que estão ligadas à violência, porque não dá pra meio que quantificar isso, porque isso é meio que uma resposta àquela galera que fica achando que se você matar bandido, vai resolver. E na verdade a maior parte das pessoas que acabam morrendo são pessoas que estão meio que ligadas ao tráfico, ou então em situação de risco muito grande, né? E os números não diminuem, os números só aumentam, né? Então será que realmente a galera que só que vive em condição de polícia e ladrão que tá morrendo ali, ou tem muita gente de bem que faz significativamente, assim, expressão nesse número, né? Acho que é significativo quando a gente tem um despreparo, como o caso Amarildo, que eu acho que até hoje é um questionamento que a gente tem que fazer, que é cadê o Amarildo? A gente não pode esquecer disso, né? Que querendo ou não, ele sumiu no poder do Estado. O Estado é para garantir nossos direitos, é para garantir a nossa segurança, e não é para dizimar a população. Né? A ONU, até pouco tempo, publicou um artigo que deveria se acabar com os moldes da PM que a gente tem hoje, né? Da Polícia Militar. Eu não estou dizendo aqui que é para a gente extinguir a PM, viu, meu parceiro PM que eu sigo no Instagram, PMBA, por favor. Até porque tenha como esse discurso. Até porque na sociedade que tem, se a gente extinguisse a PM hoje, a gente estaria no caos. No caos. E assim, o que a gente está dizendo é investir em tecnologia, ser uma PM mais investigativa, mais tecnológica e científica. 85% dos casos de homicídio hoje, né, não tem resolução. Então, são coisas... Na Bahia, né, 7 pessoas morrem, como é, Línia? Por minuto, né? No Brasil. No Brasil, 7 pessoas morrem por minuto? Por hora. 7 pessoas morrem por hora. Tem um livro até de Caco Barcelos, que acho que é Rota 66, Rota 66. Rota 66, né? Que ele fala muito isso, ele fala com relação a pena de morte que não é existente no Brasil, né? E ele fala que, na verdade, essa pena de morte meio que já existe nas periferias, né? Quando a polícia entra ali atrás de uma pessoa, ainda mais com a situação do nosso sistema carcerário que não tem mais suporte nenhum, não aguenta mais ninguém. Então a polícia acaba executando muita gente lá dentro, e ele fala justamente disso, que boa parte das pessoas que morrem na favela, né, que morrem em conflito com a polícia, de uma polícia também completamente desgastada já, de situação de trabalho precária, que está ali sempre na ponta, porque quem sofre na verdade são esses caras que entram, né, que sabem o risco, porque eu fico imaginando também como é que é uma pessoa que trabalha na polícia, principalmente essa galera ostensiva, convive no dia a dia. Se a gente sente medo na rua, imagine esses caras que entram, fazem apreensão, as matam nesses lugares, como é que eles vivem, né? Porque a situação deles também é muito complicada, né? E a gente fica nesse entrave, assim. E assim, uma coisa que a gente tem que ter cuidado, a gente tem muita estatística, muito número em relação às coisas que acontecem. E uma coisa aí, eu sou formado em jornalismo, trabalhei muitos anos na área, hoje eu estou buscando outras coisas, mas uma coisa que me dava muita agonia é que a gente às vezes lê uma frase e a gente compra aquilo ali muito fácil, né? E o jornalista às vezes não sabe a responsabilidade que tem, ou sabe e não quer assumir a responsabilidade. Mas hoje é muito comum, falando aqui, por exemplo, na Bahia, você escreve lá, não sei o que, morreu, pai, e coloca lá que estava envolvido com tráfico. Beleza, sim. Só que não houve, às vezes, uma apuração jornalística, e só foi ouvido ali, no caso, o que a central de polícia passou. E a informação da central de polícia talvez não esteja correta por várias questões. Então são poucos os casos de crime que são investigados de fato pela polícia e pelo jornalismo, para se saber o real, o que foi que aconteceu. Isso. Por exemplo, o próprio Caco Barcelos, que sempre faz os seus documentários, as suas reportagens muito profundas, existem casos assim, absurdos no Rio de Janeiro, tipo um moleque de 2 anos foi morto pela polícia numa ação, foi um equívoco, alguém cometeu um erro gravíssimo, matou uma criança de 2 anos, só que na hora de colocar lá no boletim de ocorrência, disse que o moleque de 2 anos apontou uma arma policial. Isso aí, tipo, uma madeira, mano. Aí, tipo assim, você vê ali que já tem um absurdo ali, que merece um olhar mais cuidadoso. E, infelizmente, esse tipo de coisa, né, tanto do lado policial, tanto do lado das pessoas que estão morrendo, não sei, as pessoas não se importam, né, cara? Guri aponta a chupeta para a polícia. Ó, sinta só a pegada. Lá nos Estados Unidos, você que foi lá, tipo... A gente tem aqui essa banalidade, né? Mata a polícia aqui, morre a polícia aqui e acha que tá tudo bem. Você tem alguma experiência, assim, tipo, se alguma coisa acontecer com um policial americano aqui? Então, os Estados Unidos não é um primor, nunca foi um primor de sociedade evoluída.
Economicamente eles são muito fortes, né? Não precisa provar nada para ninguém. Mas a sociedade lá, ela não é evoluída, como em alguns lugares da Europa, como em alguns lugares do mundo. Então não é um lugar para tomar como exemplo. Mas lá o americano respeita o Estado. A polícia representa o Estado. Então eles têm muito respeito e muito orgulho da polícia deles, né? O que a gente também deveria ter aqui também. Então lá a conversa com a polícia é diferente. O policial é mais rude, assim, é mais direto, menos palavras. Obviamente, não é um policial educado, assim, não é um policial cordial, mas ele é um policial, ele é um pouco mais direto. E as pessoas sabem e entendem o porquê daquilo ali. Aqui no Brasil, quando um policial fala com você mais firme, o pessoal acha que é grosseria. E não é, ele tá numa posição que precisa se impor, precisa passar uma informação rápida e direta a você, não pode ficar de papinho com você. Nos Estados Unidos, existem alguns problemas lá de briga de polícia com comunidade negra, aí já é um problema social, um problema político para ser discutido. Histórico, né? Histórico, mas realmente a polícia lá ela é respeitada e ela é eficiente. Ela soluciona os problemas. Uma coisa que eu estava pensando também relacionado a isso a parte ocidental, que é a América do Sul e a América do Norte, a gente tem uma colonização muito mais recente, né, do que a Europa, por exemplo, que tem anos ali já de sociedade. Então, e acho que isso acaba influenciando a longo em relação à prazo, Europa, né? é verdade, mas Estados Unidos não. Os Estados Unidos é meio que Pareado, né? com a nossa história aqui. Mas, inclusive, a independência lá também é meio que pareada. Inclusive, uma das influências da nossa independência foi a independência americana. Não, então, algumas coisas não justifica, porque... É isso que eu tô falando, tanto os Estados Unidos como a América do Sul, eles são mais recentes do que a Europa, em termos de... Sim, com certeza. A Europa que é o mais antigo nisso aí. Mas ao mesmo tempo eu vejo que a Europa, hoje em dia, por exemplo, tem uma onda meio conservadora. Na verdade, eu sinto que o mundo ele fica meio assim, ó, conservador, um pouco mais... ele sempre vai... Ele nunca caminha sempre no meu termo, ele fica sempre em onda, assim, sempre se mutando muito, né? Tanto que na Europa, a gente tá tendo uma linha mais conservadora aí, né? Então eu tava meio que me questionando nessa parte, assim, a Europa é mais evoluída, os Estados Unidos não. A gente, na verdade, meio que esse cálculo a gente nunca vai saber, porque o mundo tá o tempo todo tão se ajustando, que embora eu fique achando que realmente a parte de mais... cada um que tem que assumir sua responsabilidade, e a repressão da polícia é uma coisa errada, mas às vezes a gente vê que locais dão certo de um modo e em outros lugares não dão, né? Por causa desses aspectos culturais e históricos que acabam influenciando muito aí, né? Não existe uma receita pronta, né? Vamos Vamos copiar o modelo americano aqui. Não existe essa receita. Mas copiou no consumo e a gente tá vendo a porra que tá dando aí. De carona. Sim. Pô, se eu pego um Uber aqui já com a zorra piscando, não passa nem sinal Wi-Fi, meu. E lá. Não, então, aqui eu nunca peguei, no Brasil, até hoje, eu nunca peguei carona de BlaBlaCar? Hã? BlaBlaCar? BlaBlaCar no Brasil também não. Porque tem um aplicativo que hoje usa. Mas eu já fui pra estrada, no Uruguai, na Argentina, no Chile, e também aí na Europa e na Mongólia principalmente. Mas a Mongólia é uma questão mais de necessidade, por não ter muitas opções mesmo. E pedir carona, cara, de ficar na estrada e tentar a sorte, mas e às vezes esperar muito tempo, às vezes esperar pouco. E nunca me aconteceu nada. Com muita sorte, talvez, né? Podia ter acontecido, mas todas as pessoas que eu encontrei, todo mundo que eu encontrei sempre me ajudou e eu conheci tanta gente com história impressionante de viajar em carona, porque viajar em carona é uma coisa que hoje muita gente tem feito. Você economiza bastante e conhece até pessoas bacanas no caminho ali. Você acaba conhecendo um pouco da vida de onde você passa. Você país pequeno, Ninguém perdeu o capaço. Mas eu tava comentando, por exemplo, aquela percepção que a gente tem de cada lugar, né? Aqui, eu sempre vou ser mais medroso no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. Por mais que eu esteja num lugar com conflito pior do que aqui, mas eu vou sentir mais medo aqui porque eu cresci aqui e sei mais as coisas aqui. Aí, por exemplo, eu tenho uma amiga Constanza, ela é uruguaia, a conheci em Colônia do Sacramento, ela morava em Natal, ela voltou de caminhão pra casa, pegando carona de caminhão. Aí ela me explicou a cidade que ela usava, e como ela chegou tranquila, saindo de Natal, no Rio Grande do Norte, pra chegar em Colônia do Sacramento, no Uruguai. E assim, tipo, mulher sozinha, é uma coisa muito pra gente assim, caraca. E ela me falava com naturalidade, como se fosse uma coisa super normal, porque ela se acostumou, ela se habituou a viajar e estar na estrada. Então, óbvio que é aquela coisa, a gente, eu acho que em geral, assim, no Brasil, não sei se no mundo todo isso está acontecendo, mas a gente sempre se apega a muitas coisas negativas. E não é que não tem que falar de nada negativo, não. Mas às vezes a gente se apega demais e esquece que tem pessoas boas. Por exemplo, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Você acha que a maioria é gente ruim? É gente que quer te matar, que quer te roubar? Não é possível, velho. Ficar psicopata. Não é possível, velho. E a gente tem outra coisa também.
eu acho que isso aqui é todo país. Você sempre vai tratar melhor quem é de fora. Pode trazer qualquer estrangeiro aqui para Camaçari e deixar na cidade e falar assim... E todo mundo vai querer ajudar de alguma forma. Ou até se achar que está numa situação de perigo, não, venha cá, entre em minha casa e vai ajudar. Mas uma pessoa daqui mesmo, a solidariedade ela já diminuiu um pouco. Se você for para fora como brasileiro, você vai ser bem tratado e bem recebido nesse lugar. As pessoas vão querer mostrar que tem pessoas boas naquele país. As pessoas são curiosas, né? Elas querem também conhecer um pouco do diferente, né? E quando tem alguém de fora, tanto aqui como a gente lá, as pessoas... Do jeito que a gente fica curioso quando tem alguém que é de fora, quando a gente vai pra lá, a galera também fica. Pô, esse cara... É porque é muito diferente, cada país é um mundo. No Brasil, cada estado é um mundo, quem dirá em outro país. Exatamente. Verdade. Ailton e Fanini, né? Uma pergunta que não quer calar, pelo menos eu fique quieto aqui na cabeça. Se você tem um mundo, né? Qual país você escolheria para morar? Primeiro Ailton, depois Fanini. O Brasil. Por quê? O Brasil. Porque é o país que me deu tudo, cara. Se eu conseguir viajar, eu conseguir fazer as coisas, foi porque daqui... A gente, quando nasce num lugar e cresce num lugar, a gente veste uma roupa que não vai ter como tirar nunca mais. Algumas pessoas se adaptam melhor a outras culturas e acabam mudando de fato. No meu caso, eu vejo muitas coisas positivas no Brasil. Acho que a gente tem muito potencial para melhorar. E acho que a gente tem muito a ensinar também a muita gente no mundo. O cara acredita na gente, viu? Então, também, viu? Eu prefiro o Brasil, velho. Você, Fanini? Então, eu concordo muito com o que ele falou. Eu acho que o Brasil é minha casa. É o lugar que me deu tudo que eu tenho. Mas eu quero fazer um ciclo, eu quero ter um tempo fora do Brasil. Eu quero aprender sobre mim mesmo, eu quero ter uma experiência com outra cultura, eu quero crescer profissionalmente. E infelizmente o Brasil no momento não está podendo dar isso pra gente no momento, da forma que eu quero. Então hoje eu moraria na costa oeste americana da Califórnia. O cara, meu irmão, quer virar surfista. Rapaz! Olha lá, Thiago. Mas e aí, galera, depois dessa discussão toda sobre violência, qual seria aí, Ailton e Fanini, vocês tiverem experiência fora? E o que a gente podia pensar para resolver o problema aqui do Brasil, né? Principalmente essa violência urbana que acaba afetando mais a gente diretamente no dia a dia. Então, é aquela resposta clichê, mas não tem muito o que inventar, né? Não tem como inventar a roda. É educação. É informação mesmo, é bombardear a gente de informação. É nos ensinar, né, como cidadão, o valor da informação, o valor do trabalho, o valor da discussão, o valor do convívio familiar, né, experimentar outras culturas, até a modo de comparar. Então, não tem outro meio que não seja informação. Não tem outro meio. Eu concordo com o Fanini, o caminho principal vai ser sempre a educação. E aí tem que ser um conjunto de medidas. Exatamente. Eu acho que tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente vai precisar do Estado para fazer pela gente. O que o Estado precisa fazer é o que está na Constituição, é oferecer condições de vida dignas a todo brasileiro. Então a gente precisa de projetos profundos de educação que não vão resolver o problema em pouco tempo. Talvez a gente aqui, todo mundo aqui é jovem, né? Mas talvez a gente não alcance ver um país completamente melhorado, mas a gente precisa de um projeto profundo de mudança em saúde, em educação, em segurança pública e algumas coisas de mentalidade cultural que vão acompanhando essas mudanças, né? Mas o que a gente pode fazer no dia a dia, é aquela coisa, eu gosto de ver o lado positivo das coisas, tentar ajudar mais as pessoas, tentar contribuir com coisas pequenas, com um sorriso, às vezes você melhora o dia de uma pessoa. E a gente tem que ocupar mais os espaços públicos, a gente tem que ir pra rua, a gente tem que mostrar que aquele território ali é nosso, entendeu? Então tem que ir pra praia, tem que aproveitar os parques, tem que aproveitar as praças, né? Aproveitar o sol e não ficar sempre trancado em casa com medo, mas reunir essa galera e ir pra rua pra pelo menos ocupar os espaços e dizer que aquilo ali é nosso, que a gente não vai perder essa batalha pra violência para de viver facilmente, tanto nos shoppings, né? E um pouco por espaços públicos aí, que aqui em Salvador mesmo a gente utiliza muito pouco, né? Espaço público. Sim. E o lugar que a gente habita, a violência não cresce tanto assim, né? Agora se a gente deixar aí, Realmente tudo toma conta. Galera, se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilha aqui. A gente vai trazer sempre discussões legais aí sobre temas que a gente precisa abordar e amadurecendo. Cada vez que a gente discute isso, a gente acaba agregando um pouco mais a gente mesmo, né?
Então, não se esqueça de curtir, compartilhar nosso vídeo, se inscrever aqui no canal, mande pra galera que você conhece aí, que temos poucos espaços de discussão que vale a pena na internet, e acredito que esse seja um desses, né? Valeu, é coligado. É coligado.